né? O livro de Urântia, ele não fala nada sobre, no sentido assim, olha, quem comete suicídio não tem salvação. Ou então, assim, não importa se você cometer suicídio ou não, você será salvo. O livro de Urântia não fala isso. O livro de Urântia fala um pouco sobre o suicídio, fala assim, olha, os homens que não conseguem ver a arte da vida, a beleza da vida, não conseguem adquirir a arte de viver, pode até cometer suicídio porque sente que essa vida perdeu sentido. Então, isso é uma coisa boa? Claro que não. O instinto humano é que a gente lute pela sobrevivência, lute pela vida. A gente quer viver, esse é o instinto humano. Mas, às vezes, vem o desejo de interromper essa vida. E esse desejo, ele está associado a alguma coisa. Não é normal, não é o natural. O homem não nasce com o desejo de não viver. Ele nasce com o instinto de viver. Isso é parte da nossa natureza, o instinto da sobrevivência. Agora, por que muitas vezes a pessoa tem vontade de tirar a própria vida? Pode acontecer várias coisas que levam a isso. Por exemplo, teve alguns exemplos lá que o Flávio deu no grupo. Ele fala, por exemplo, quando um samurai, né, perde a honra e para ele manter a sua honra de samurai, ele comete o suicídio em que ele deita sobre a própria espada, né? Ele se joga contra a própria espada. Então, isso é, na verdade, um ato de coragem e de honra. Seria, por acaso, esse suicídio um ato de covardia? Não, de forma alguma. Né? Vou dar um outro exemplo. Tem um filme que eu assisti já faz muito tempo, se eu não me engano, chama Limite Vertical. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Bem no comecinho do filme, mostra a seguinte cena. Um pai com 2 filhos, um rapaz e uma moça. Eles estão escalando um paredão de gelo. E aí, o filho está indo na frente, a moça está no meio e o pai está embaixo. E eles vão escalando e vai colocando os ganchos, né? E pendurando as cordas ali e vai. Há um momento lá que o gancho da moça, ele se rompe e ela e o pai ficam pendurados pela corda. E ficam os 3 pendurados por um único gancho que o rapaz havia colocado lá em cima. E esse gancho está prestes a se romper, porque ele não vai suportar o peso dos 3. Então o pai diz para a moça, corte a corda. Tipo assim, abaixo dela, para cortar, salvar os filhos e ele cair. E eles se recusam a cortar. Então o próprio pai tira o canivete e consegue cortar a própria corda e ele cai. Ou seja, ele cometeu suicídio. Você acha que isso é um ato de covardia? De forma alguma. Ele deu a própria vida para salvar a vida dos seus filhos. Então, eu estou dando esses exemplos para a gente entender que o suicídio precisa ser analisado caso a caso. Às vezes pode acontecer um suicídio por ato de covardia. Por exemplo, Judas, que foi um covarde quando ele viu o que ele havia feito, ele não foi corajoso o suficiente para enfrentar o erro que ele cometeu, ou se arrepender do que fez e tentar corrigir aquilo que havia feito? Não. Ele preferiu se matar do que enfrentar a vergonha. Aí é diferente. Mas ainda assim, não sabemos o destino de alguém que suicida, mesmo quando é um ato de covardia. Muitas vezes as pessoas pensam em tirar a vida porque não que ela não queira viver mais, mas muito mais porque ela quer fazer o sofrimento parar. Às vezes a pessoa está sofrendo muito, ela não consegue lidar com aquilo. Tudo que ela quer é fazer parar. E algumas vezes a única maneira é tirando a própria vida. É claro que não é o ideal, essa pessoa deveria enfrentar os problemas da vida. Não há nenhum mal que dure para sempre. Não é? Então, a maioria das pessoas conseguem lidar com isso, conseguem enfrentar.
algumas pessoas não conseguem enfrentar e acabam cometendo suicídio. Mas também tem um outro fator que eu gosto de dar como exemplo sempre, que são os casos de problemas de saúde. Tem pessoas, por exemplo, passando por uma depressão profunda, que cometem suicídio por conta da doença que está sendo assolada. Tem casos de síndrome do pânico, pessoas, às vezes, sentem que estão sendo perseguidas, né? Tem pessoas que até chegam a ter alucinações, né? Tem pessoas com esquizofrenia. Então, tem muitos casos de doenças que as pessoas têm desejo de tirar a própria vida. Eu trabalhei numa UPA por 2 anos aqui na minha cidade. E eu ficava ali na frente da recepção, ali fazendo a ficha do pessoal que chegava. Então, não era raro, sempre acontecia, sempre, de chegar uma pessoa e eu pergunto, o que você está sentindo? Para colocar ali na ficha de atendimento, para fazer a triagem e tal. A pessoa falava assim, eu estou com vontade de me matar. Então, a pessoa era atendida, tomava um remedinho, equilibrava o emocional, voltava para casa uma boa e continuava. Às vezes a pessoa precisava continuar fazendo um tratamento psicológico, continuar tomando os remédios, né, regularmente, para ter essa estabilização do humor. Se a pessoa não faz o tratamento, isso vai voltar. Ela passava um tempo, ela voltava lá, estou querendo me matar. Aí ia lá, era atendida. Então, gente, muitas vezes a pessoa não procura ajuda médica. Ela acha que a única solução é mesmo tirar a própria vida. E aí essa pessoa tira a própria vida por uma questão de uma doença. Você acha que Deus julgaria essa pessoa por conta deste ato? Então a gente precisa avaliar cada caso separadamente e entender. Claro que não seremos nós que iremos julgar isso, mas para que a gente possa entender. Certamente, os anciãos dos dias que fazem o julgamento dessas pessoas, eles têm muito mais elementos, eles têm muito mais, vamos dizer assim, conhecimento de caso para saber o que aconteceu com essa pessoa e por que ela fez isso. Por que ela tirou a própria vida. Então, o que me parece, meu ponto de vista, o livro de Lôncia não fala isso, mas o que me parece é o que essa pessoa produziu durante a sua vida antes desse ato final. Não é por causa de um único ato que essa pessoa vai perder a salvação. Depende do que ela construiu. Por quê? O livro de Lôncia diz o seguinte, que a chave dos reinos do céu é sinceridade e mais sinceridade ainda. Então, nós precisamos entender o quanto essa pessoa foi sincera na sua busca durante a sua vida, o que ela produziu de valor espiritual, se ela deu ouvidos à voz do ajustador, se ela desenvolveu uma alma, se essa alma tem potencial de sobrevivência, se essa alma tem chance de continuar, certamente os anciãos dos dias decidirão pela continuação, porque o livro diz assim, quando há uma leve dúvida se uma pessoa merece ou não ser ressuscitada, eles sempre decidem pela ressurreição. Por quê? Porque o Pai Universal não tem pressa. Não tem pressa. Enquanto a pessoa tem alguma chance, Deus não deixa de receber a mínima chama de fé, que seja a mínima possível, como a fé da semente do grão de mostarda, lá que Jesus disse. Se ela tem essa mínima fé, aquilo ali é uma sementinha, é um potencial, e o Pai Universal não vai desperdiçar esse potencial. Nem que essa pessoa tenha que ser ressuscitada nos mundos das mansões, e que ela lá vai, sem a doença, sem os problemas que ela estava enfrentando aqui, sem a depressão, sem a síndrome do pânico, sem o desespero que ela estava naquele momento, ela vai poder tomar a decisão correta. Se ela falar, não, eu não quero mesmo, quero desistir mesmo, aí tudo bem, ela escolheu, mas de forma consciente. O problema é quando a pessoa age de forma, às vezes, num ato de loucura, instintivamente ela toma alguma decisão contra a própria vida. Mas isso, no meu ponto de vista, o livro de Lôncia não fala isso exatamente.
eu entendo que não é um único ato que vai determinar se uma pessoa vai sobreviver ou não vai sobreviver. O que vai determinar é a vida que ela viveu e qual foi a busca por Deus que ela teve. Se essa busca foi sincera. Não demanda também conhecimento. Não importa o que ela sabe ou o que não sabe, importa o quanto ela buscou. Se ela se interessou em buscar a Deus, isso já prova que ela já o encontrou. É o que o livro diz. A pessoa, se ela demonstrou que ela se interessou por Deus, significa que ela já o encontrou. Se ela já o encontrou, por que ela não vai ser salva? Não é mesmo? Então é isso que eu penso.